A justiça de Deus nunca foi sobre a obra que fizemos para Ele. A justiça de Deus nunca foi uma conquista realizada por obras eficazes que fazemos para o Senhor. Nunca foi sobre isso. A justiça de Deus é imputada sobre nós pelo ato de recebermos ou não, mediante a fé, o presente já dado lá na cruz do Calvário. Alguns dizem, por exemplo, que quando falamos de justiça de Deus, que foi imputada sobre nós, fala que foi uma conquista pela fé. Nunca se tratou de conquista. A conquista foi feita só uma vez por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Uma vez que ele subiu aquele Gólgota e disse: tudo está consumado, logo fomos justificados quando cremos nessa obra em Jesus Cristo. Então, quando se trata de obras em relação à salvação, o próprio profeta Isaías diz que isso aí é um embaraço, isso é um engano. Nenhuma de nossas obras pode ser alvo de uma justificação pelos nossos pecados, porque senão a obra de Cristo, que é a maior de todas as obras, seria aí neutralizada, seria aí colocada em segundo plano. Então, por isso que nós queremos trazer esse assunto, um assunto pertinente, um assunto favorável para a nossa meditação, que é sobre a nossa salvação e o ato da justificação. Hoje falaremos sobre justificados pela fé. Quando a gente fala da justificação pela fé, é que Deus, quando olha para nós, Ele não nos enxerga como sendo uma pessoa pecaminosa, mas Ele enxerga Cristo em nós. Por isso que Paulo escreve lá em Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Porque uma vez que pela fé eu acreditei no Filho de Deus e na sua ressurreição pelo próprio Pai, quando Ele ressuscitou no terceiro dia, eu aí entendo que fui justificado, que fui sarado pelo próprio Senhor, e agora nenhuma condenação há para mim e para você que estamos em Cristo Jesus. O texto de hoje está lá no livro de Romanos, no capítulo de número 4 e versículo de número 5, quando diz assim: mas para quem não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Esse termo aqui, trabalho, tem a ver com obras. Se você acredita de fato que Jesus Cristo purifica e justifica o ímpio, qualquer que seja, você acredita também na sua purificação. Você acredita também que Cristo pode lavar e resgatar a sua alma. Uma coisa que eu quero chamar bem a atenção aqui nesse devocional é que o apóstolo Paulo, ele nos traz uma ideia central do Evangelho, uma ideia que a gente nunca pode deixar de pensar sobre ela. É sobre essa justificação. Quando ele fala, por exemplo, de trabalho aqui, a gente precisa entender que o fruto de um trabalho, ou a recompensa de um trabalho, é o salário. E se eu recebo o salário como sendo uma recompensa de algo que eu fiz, de uma ação, ou seja, de uma obra, aquilo nunca foi um favor, porque o salário não é um ato de favor. O salário é um ato de dívida, é um ato de obrigação, de obrigatoriedade, porque o trabalhador é digno do seu salário. Quando eu atribuo que a salvação é mediante um trabalho que eu executo, que eu faço com intencionalidade para o Senhor, eu estou dizendo que Deus está endividado comigo, e aquilo ali, que é a salvação, que seria para salvar e resgatar a minha alma, nada seria em relação a favor, seria em dívida. Deus estaria endividado comigo. E muitas teologias contaminadas que existem hoje têm a ver com essa troca, com esse trocadilho. Eu dou para Deus e Deus necessariamente ele se vê obrigado a me dar isso aqui de volta. Então, quando se fala de salvação, quando se fala de bênção, nós não merecíamos nada, mas a graça de Deus repousa por meio de Jesus sobre nossa vida e por isso somos justificados. Se você olhar versículos anteriores ao versículo 5 desse mesmo capítulo de Romanos, você vai entender de fato que o apóstolo Paulo está querendo construir, a tese que ele está querendo construir para nós a respeito dessa tremenda teologia da justificação. Ele diz, se Moisés, se Abraão, se Davi ou qualquer outro elemento, qualquer outra pessoa
que executou uma boa obra para Deus, ele se gloriar por aquilo que ele executou, então aquilo que ele conquistou não foi Cristo que conquistou por ele, foi ele que conquistou através do seu trabalho. Pois bem, quando a gente olha, eu vou ler aqui com você o versículo de número 1, capítulo 5, aliás, capítulo 4, versículo 1. Que diremos, então, a respeito de Abraão? Eu estou no Romanos, capítulo 4, verso 1. Nosso pai segundo a carne, o que foi que ele conseguiu? Aí o versículo 2, é a resposta. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Aí vem o intrigante aqui, que é o verso 3. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído, ou seja, imputado para a justiça. E aí entendemos o seguinte, o que ele conquistou, que está lá em Hebreus, capítulo 11 também, pela fé, Abraão, o pai da fé, ele conquistou a salvação mediante Jesus, ele está querendo atribuir aqui que a conquista do Abraão não foi mediante a obra que ele praticou, não foi simplesmente aquela obediência que ele saiu da casa de Tera, o seu pai, conquistou tudo aquilo e obedeceu e foi, seguiu a ordenança do Senhor. Mas foi porque ele acreditou na obra salvífica do Filho que viria a seguir. Todos nós, seja no passado ou seja no presente, todos nós só seremos salvos se acreditarmos em Jesus como sendo o Filho de Deus, que foi morto, ressurreto para os nossos pecados. Então, por isso, precisamos acreditar, como diz também o verso 4 aqui, mesmo capítulo 4:4 de Romanos. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. É exatamente aquilo que eu tinha falado no início aqui. A recompensa do trabalho é dívida, não é favor, não é misericórdia. Eu não pago um trabalhador que trabalha para mim porque eu estou sendo favorável a ele, estou sendo misericordioso. Não, eu estou endividado com aquela pessoa porque trabalhou, prestou um serviço para mim. Então, quando se trata de salvação, repito, tem a ver com a nossa fé. Eu não merecia, eu não tinha condição alguma de receber, mas ele, porque salvou a minha alma, porque numa cruz ele morreu em meu lugar, levou o meu pecado, a minha dívida ele tomou sobre si e agora ele me justificou, ou seja, ele imputou como justo a mim, atribuiu, me deu essa responsabilidade de filho agora, por conta do seu sangue derramado. Quando esse pecador, ele se torna justificado, ou seja, ele se torna imune àquela sentença por conta não dele, mas porque o outro presenteou, ele agora está vivendo em paz, porque tudo estava sobre o Cordeiro, sobre Cristo que levou lá na cruz o nosso pecado. Por isso eu quero trazer alguns pensamentos aqui para que nós reflitamos e aí a gente vai para 3 ações práticas para que a gente entenda sobre esse assunto. Primeiro, Deus justifica qualquer ímpio. Qualquer que seja o pecado, ele tem poder pelo seu sangue de justificar, de perdoar e de sarar. Então, se você tentou ser bom em algum momento da sua estância, lembre-se que não é um ato de bondade nossa que vai nos levar a Deus, mas um ato de fé em acreditar no Filho de Deus, que pode nos tornar filho amado que somos. Não é sobre o que você faz, não é sobre aquilo que você executa para Cristo, mas é sobre aquilo que você confia, aquilo que você acredita. Será que você acredita em Cristo como o Senhor da sua vida? Se você acredita, então você já está com Ele eternamente. 3 lições práticas para que nós cresçamos no Senhor. Primeiro, pare de tentar justificar qualquer coisa por obras, porque isso não leva a Deus. Texto básico aqui de Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Segundo lugar, viva com confiança na graça de Deus. Esteja confiante de que Cristo já pagou lá na cruz o seu pecado e você agora está purificado, restaurado pela obra salvífica de Jesus. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5:1. E em terceiro e último lugar, ajude outros a entenderem a graça de Deus. De repente você está do lado de pessoas que não entendem a graça de Deus, o favor, a misericórdia do Senhor sobre sua vida. Ajude essas pessoas a compreenderem que não são por obras, mas pela fé em Jesus. Não é um ato de atribuição de serviço, de prática, é um ato de recebimento, de entendimento sobre algo que já foi feito por nós. Então não é meritocracia, é disponibilidade para acreditar e aceitar o sacrifício que já foi feito lá na cruz do Calvário. Gálatas 2:16 fala sobre isso. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Hoje o termo foi justificação pela fé. Eu queria que você lesse completamente o capítulo 4 de Romanos, para seu entendimento crescer sobre isso aí, justificação pela fé. Eu quero te convidar agora a orar comigo, agradecendo pela bênção lá da cruz, pela bênção que Jesus já nos deu diante do seu sangue. Vamos juntos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu no nosso lugar, porque o teu sangue não só cobriu, mas tirou o pecado de cada um de nós. O teu sangue é poderoso, não é comparado a sangue de bodes, a sangue de ovelhas, sangue de pombos, mas está ali, Senhor, sendo o elemento principal, o ponto crucial da nossa salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Senhor investiu o seu sangue precioso para nos resgatar. Por isso, estamos alegres. Obrigado, porque o Senhor fez tão maravilhosa obra em nosso favor e por isso somos agradecidos. Queremos te pedir nesta hora, por cada um, Senhor, que aqui está, por cada família aqui representada, e que o teu sangue cubra e proteja a cada um dos que estão aqui e de suas famílias. Em nome de Jesus, amém.